um dos mais interessantes programas que nós já tivemos, que não só colabora na formação dos licenciandos e licenciandas, como também contribui na formação das escolas de ensino médio, dos estudantes. Olá, sou o professor Pedro Gontijo, do Departamento de Filosofia aqui da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica. Mas hoje a conversa tem a ver com uma outra atividade que eu desenvolvo na universidade, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que é um trabalho extremamente interessante na área de formação de professores, né? Como uma política pública complementar àquela que já é a própria formação dada nos cursos de licenciatura, né? O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, vou agora em diante falar basicamente PIBID, é talvez um dos mais interessantes programas que nós já tivemos, que não só colabora na formação dos licenciandos e licenciandas, como também contribui na formação das escolas de ensino médio, dos estudantes, e promove um processo de interação muito importante entre a universidade e escola. Veja bem, a formação de professores, as políticas de formação de professores no Brasil têm se modificado, né, ao longo dos tempos. Houve uma época em que a formação de professores parecia quase que um apêndice dos cursos de licenciatura. Era como se os licenciandos tivessem uma formação, né, básica, técnica, na área específica em que estão se formando e no final do curso, ou às vezes meio entremeado, da metade em diante, faziam alguma outra atividade, disciplina de formação docente. Então era quase que se a formação docente fosse um puxadinho. Ao longo do tempo, com as mudanças, né, nas licenciaturas, cresceu a perspectiva de termos uma formação de professores mais integrada ao longo de toda a licenciatura, junto com aquela que era a formação específica. Então, o professor, por exemplo, na minha área de filosofia, passou a ter então uma formação mais integrada desde o início. Ele está se formando como filósofo e está se formando como professor de filosofia ao mesmo tempo. E o PIBID vem justamente como uma política que dá um reforço importante para essa formação, né? Aqui na Universidade de Brasília, nós já temos a organização do PIBID desde a década passada, né? Diversas licenciaturas já fizeram parte. No atual edital do qual nós estamos fazendo, nós temos aí 13 cursos participando e estão atuando das mais diferentes formas em escolas de ensino médio. Então, os nossos estudantes das licenciaturas da UNB, daquelas que participam do programa, estão atuando em diferentes escolas, no Distrito Federal, mas não só, também no estado de Goiás, dado que um dos cursos que participam, né, do PIBID da Universidade de Brasília é o de Educação no Campo. E esse de Educação no Campo atua, né, em cidades aqui no estado de Goiás. Dentro do Distrito Federal, nós também temos a atuação do PIBID em diversas escolas, em várias cidades do Distrito Federal, o que dá uma diversidade importante de realidades que os nossos licenciandos têm visualizado, têm vivenciado no seu dia a dia. Os estudantes vão para as escolas, têm esse contato com os professores da educação básica, têm contato com os estudantes lá da educação básica, né? Alguns dos PIBIDs têm trabalho no ensino fundamental e outros no ensino médio, alguns podem ter experiências, inclusive nos dois, ensino fundamental e ensino médio, e com isso essa formação vai se enriquecendo. O PIBID normalmente acontece com estudantes que estão na primeira metade da licenciatura. Na segunda metade da licenciatura, normalmente os estudantes participam de um outro programa, quando é possível, que é a residência pedagógica. O PIBID é voltado para isso, é uma bolsa institucional de iniciação à docência, para que ele, desde o início do curso, normalmente ali a partir do segundo, terceiro semestre da licenciatura, ele vai justamente fazendo essa interação entre a experiência de acompanhamento na escola e essa experiência de formação na universidade. E as experiências são as mais diversas. Tem escolas e tem PIBIDs, e às vezes dentro de um mesmo PIBID a gente pode ter diferentes atividades feitas por diferentes estudantes que compõem o mesmo núcleo, porque a nossa estrutura basicamente é isso. Nós temos um grande subprojeto, né, que ele é multidisciplinar, depois nós temos núcleos. Nesses núcleos nós temos normalmente 2 ou 3 áreas de conhecimento e
cada área de conhecimento faz atividade normalmente em uma escola diferente das demais do mesmo núcleo. Quando nós fazemos os seminários institucionais do PIBID, é que a gente tem uma grande noção da riqueza de experiências que cada um dos PIBIDs estão fazendo nas escolas do Distrito Federal. Os ganhos são diversos. Como eu já disse mais ou menos no início do vídeo, um dos ganhos importantes, os nossos estudantes da licenciatura, ao terem desde o início do curso um contato com a escola, eles começam a trazer, a partir daqueles que são os saberes docentes gerados na prática escolar, daquilo que eles veem, dos desafios que os docentes passam, que as direções passam, que os diferentes atores da comunidade escolar passam no seu cotidiano, eles trazem essa experiência começa a desafiar os saberes que eles vão adquirindo, né, aqui na universidade. Então, a experiência da escola retroalimenta a sua formação na universidade e a formação na universidade ajuda a questionar as práticas que esses estudantes vão fazendo nas escolas, né? Eles vão conhecendo. Por vezes, eles aprendem com as melhores experiências, por vezes aprendem com bastante limitação das experiências que estão disponíveis nas escolas. Mas essa diversidade, isso não é ruim. A gente poderia pensar assim, seria bom talvez que os nossos estudantes fossem somente para as melhores escolas. Não. É interessante que a gente tenha estudantes nossos fazendo PIBID em escolas muito boas, mas é importante também que estejam naquelas escolas com as realidades mais desafiadoras. Porque ao terminarem a licenciatura, esses nossos licenciandos poderão estar justamente nessas escolas. E ao vivenciarem agora essas experiências, eles podem justamente aperfeiçoar sua formação para terem mais capacidade de responder a esses desafios nas escolas que estão, de repente, com diferentes tipos de problemas, de vulnerabilidade social, de falta de equipamentos, né, de distância, às vezes, de onde os estudantes têm que se deslocar muito para chegar na escola. Então, são os mais diferentes tipos de desafios. Para muitos estudantes nas escolas de periferia, a ideia de cursar a universidade é, por vezes, uma ideia muito distante, porque acham que não vão ter condições, que a família não vai ter condições, que eles vão ter que buscar um outro tipo de solução quando terminarem o ensino médio.